Deixa eu conversar aqui então com o ex-ministro João Henrique. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Obrigado, ministro. Bem, o PMDB teve a Fundação Ulisses Guimarães, então ela produziu esse documento que será em que o PMDB deve estar baseado para participar da discussão e da elaboração de uma reforma política. Seria isso, ministro? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Na realidade, você já mostrou esse trabalho da Fundação Ulisses Guimarães, que foi concluído ontem. Ontem à tarde, o Conselho da Fundação aprovou esse trabalho. O Conselho havia se reunido há mais ou menos um mês atrás, mais do que isso, quase 2 meses, e estabeleceu e criou ali um grupo de trabalho, cujo coordenador do grupo fui eu, fui designado para coordenar esse grupo, e esse grupo teve como objetivo fazer um estudo de tudo aquilo que está do Congresso Nacional e que é, digamos assim, até certo ponto factível de aprovação. O grupo ouviu vários deputados. Dentre os deputados ouvidos, o deputado Marcelo Castro, aqui do Piauí. Aliás, ele faz parte da comissão lá, Faz parte da comissão e tem um projeto dele com relação à coincidência de mandatos, que talvez seja o projeto que nós estudamos e é o projeto, volta a usar a palavra, mais factível de aprovação. Então, vários deputados foram ouvidos por nós lá nessa comissão da Fundação Ulisses Guimarães, que resultou nesse trabalho, que eu passei um exemplar pouco para você. E esse trabalho foi aprovado ontem pelo Conselho da Fundação. E nós, ontem mesmo, depois de aprovado, fizemos entrega do trabalho ao vice-presidente Michel Temer, que é o presidente do nosso partido licenciado. Fomos ao presidente do partido, senador Waldir Raupp. Também esse mesmo grupo fez a entrega. Marcou-se para a próxima semana uma reunião de lideranças do PMDB, de notáveis do PMDB, para discutir essa proposta, e a conclusão disso será a formatação de um substitutivo. Por quê? Porque o presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, já marcou a partir do dia 8, 9, o início da discussão da reforma política. E nós sabemos que o projeto que lá existe, cujo relator é o deputado Henrique Fontana, ele tem muita coisa que dificilmente aquele grupo de coisas ali existentes serão aprovadas. Daí porque o que pode ser factível, o que pode ser aprovado, o PMDB pretende fazer um substitutivo e apresentá-lo por um dos seus deputados, pelo líder possivelmente. Por quê? Porque se o Henrique Fontana apresentar o seu projeto e ele, em consequência de algumas outras coisas, cair na sua totalidade, nós vamos ouvir que a reforma política no Brasil é impossível. É verdade. Não se faz reforma política, não se aprova a reforma política. Então nós estabelecemos 6 pontos. Tem os pontos de destaques, né? Coincidência de datas para eleições gerais. Nós entendemos que há uma maioria dentro do Congresso Nacional que acha que realmente ninguém isso aguenta mais eleição em 2 anos. Muito bem. Então, aí entra a proposta do Marcelo, que leva as próximas eleições de prefeito para um mandato de 2 anos. Esse mandato de 2 anos, quem estiver com 4 anos, terá direito à reeleição de mais 2, cumprirá, assim, 6 anos de mandato. Quem for candidato e tiver um mandato de 2, poderá ter uma reeleição de mais 4. E aí terá também o cumprimento de 6. Então, isso é alguma coisa que todos, pelo menos é o que se ouve, estão de acordo. Segundo, que é o ponto mais forte, que eu acho que vai ser a primeira coisa a ser aprovada. Extinguir coligações partidárias em eleições para deputados federais, estaduais e vereadores. Isso aí tá pegando, porque os nanicos não querem aceitar. Na realidade, existem 2, que eu não diria nanicos, mas que são médios, que acham que isso os prejudicará. Que seria o PV e o PCdoB, partidos que participam, inclusive, da base do governo, e que estão realmente se sentindo prejudicados. Muito bem. Então, esse trabalho está sendo feito, mas eu acho, Silas, eu hoje não sou parlamentar, mas vivo a Câmara permanentemente, tanto é que fui o coordenador desse trabalho. Pelo que eu escuto, eu acho que não tem jeito. Isso aqui vai ser aprovado. Inclusive, há um projeto do senador Waldir Raupp em tramitação, que é o presidente do PMDB em exercício, em tramitação no Senado, que eu acho que vai ser aprovado antes do dia 8 de abril.
Daí a urgência que eles pretendem ter no sentido agora, de ministro, aprovar. me diga uma coisa. Com a aprovação do fim dessas... Abriria uma janela, por exemplo? Bom, aí nós vamos para frente. Depois nós temos aqui, estudamos aqui também o sistema eleitoral com voto do distrital misto. Eu acho isso complexo. Muito complicado. E isso está amarrado com o financiamento público de campanha. Um não existe sem o outro. Sem o outro. Então eu acho que isso dificilmente será aprovado, digamos, agora. Esse é um assunto muito discutido. Depois tem dois outros itens que eu acho com condição de ser aprovado, que é a legitimidade de mudança de filiação partidária. A famosa janela. Qual é a proposta? A proposta é que um mês antes do prazo de filiação partidária para disputar a eleição, para você disputar a eleição, se faz necessário que você esteja um ano filiado. Então, se a eleição é em outubro do próximo ano, você tem que estar até 2 de outubro deste ano filiado ao partido. Dar-se-á um mês antes, ou seja, durante todo o mês de setembro, a possibilidade de mudança partidária sem perda do mandato. Mas isso será só uma janela ou janela permanente? A princípio, uma janela que deverá, aberta momentaneamente. Que deverá, do entendimento de alguns, perdurar por 2 ou 3 eleições e aí ser extinta. Quando já terá, vamos dizer assim, os partidos estarão mais ideologicamente definidos. Mas obrigatoriamente, o cidadão eleito naquele partido, por essa proposta, ele passará 3 anos cumprindo o mandato na bancada do partido que ele foi eleito. Com certeza. Ele só sairá um ano antes. Um ano antes. Por último, que eu acho também não acho fácil a aprovação, é a discussão sobre suplência de senador. Há propostas no Congresso de que os senadores suplentes sejam os senadores por ordem de votação. É verdade. O mais votado é o senador eleito, o segundo mais votado é o suplente senador. Na minha avaliação, acho também que é uma proposta que não passará. Não passará. Eu acho. Seria o mais justo, mas não passará. Acho difícil pelo seguinte, porque normalmente o segundo mais votado é o maior adversário do que foi eleito. É verdade. Quem ficou em segundo lugar é o bom adversário do que foi eleito. O cabo não vai querer assumir nenhum ministério. Não quer, exatamente. Porque não vou dar a vaga para o meu adversário. Para o meu adversário. Aí porque eu acho que a escolha dos suplentes... Imagine, primeiro, agora, dessa eleição, que só vai ter uma vaga. Geralmente vai ser o adversário. Com certeza. Geralmente vai ser. Com certeza. O PMDB, então, é o segundo maior partido no Congresso, né? Hoje o PMDB é o maior partido no Senado e tem uma diferença de apenas 3 deputados. Nós temos 80 e o PT 83. Me parece que é esse o número. Fechado questão com o PT, eu acho que a situação desse documento vai caminhar para um acordo, mas a situação, o PMDB estará se comportando como a maioria, né? Na realidade, esse documento é uma colaboração do partido. Como a Fundação Ulisses Guimarães, digamos, existe as fundações para ser o braço pensante do partido, foi designada pelo presidente, o deputado Eliseu Padilha, esse grupo de trabalho que eu tive a honra de coordenar, que resultou nisso e resultará, muito provavelmente, num substitutivo a ser discutido agora a partir de 8, 9 de abril. O senhor que é coordenador desse trabalho e ouviu ontem o Conselho da Fundação e outros notáveis do PMDB, claro, ainda vai ter uma reunião. Os pontos que o senhor sublinhou aí como prováveis aprovados, o senhor acha que não tem como mais adiar isso? Eu acredito que não. Eu acho que há no Congresso, uma conversa que eu tive com o presidente da Câmara, o deputado Henrique Alves, do que eu senti lá na conversa, das pessoas que estavam ali em derredor dele conversando, é de que precisa ser votado, até porque não há uma roda política nacional em que não se busque a história da reforma política. Precisa de uma reforma política do jeito que está, não é possível, precisa de uma reforma, então vamos votar. Coloca o Congresso Nacional que está lá para votar, não é? Aprova-se o que deve ser aprovado, ou seja, onde há consenso, sim. E onde há dissenso, procura-se fazer o que é possível, não é? Mas que a população pede que isso seja votado pelos parlamentares, deputados e senadores, pede e acredito fortemente que agora em abril haverá essa votação. Muito obrigado, ministro. Eu é que agradeço.